nações, o Senhor se elevou, o Senhor subiu ao toque da trombeta. Por entre aclamações, o Senhor se elevou, o Senhor subiu ao toque da trombeta. Adoremos a Deus, louvores. Por entre aclamações Ele virá. Adoremos a Deus, louvores. Por entre aclamações Ele virá. Por entre aclamações o Senhor retornará, o Senhor virá ao toque da trombeta. Com os anjos, com os santos, com a Virgem Mãe de Deus, renderemos louvores àquele que vencer. Adoremos a Deus, louvores. Por entre aclamações Ele virá. Adoremos a Deus, louvores. Por entre aclamações Ele virá. Boa tarde a você que nos acompanha por todo o sistema Canção Nova de comunicação com a belíssima voz da Salete Ferreira, a quem agradeço a presença aqui no programa Vocação Start, também a Luciana Cita, enriquecendo o programa nesta tarde também com o seu dom. Nós estamos no Mosteiro Belém, em Guaratinguetá, e vamos conversar com dois membros da Ordem dos Cônegos Regulares da Santa Cruz, o Padre Lucas, que já está aqui presente também, e o Padre Bernardo. Muito bem-vindos. Eu gostaria que vocês se apresentassem para aqueles que nos acompanham, desde onde é, né, a cidade, onde nasceram e quanto tempo já estão na obra. Sou o Padre Lucas, da Alemanha, né? E entrei na nossa ordem já 40 anos atrás. 40 né? anos. Tenho 35 anos de sacerdócio. Fui ordenado sacerdote em Anápolis, Goiás. Né? E a cidade de onde eu venho é Freiburg, na Floresta Negra, sul da Alemanha. Bem-vindo, Padre. Eu sou o Padre Bernardo, sou um pouco mais novo que o Padre Lucas, tenho 31 anos de vida. Vou fazer em breve 2 anos de sacerdócio. Eu sou de Montes Claros, norte de Minas Gerais, e estou na ordem já há 13 anos. Que bênção! Então um abraço para todos aqueles que acompanham a Canção Nova de Minas, lá de Minas Gerais, estão nos acompanhando também. Neste nosso diálogo aqui hoje, nós temos como tema do programa de hoje os anjos companheiros que nos encaminham para Deus. Então, encaminham a nossa vida para Deus, mas também a nossa vocação, né? Porque neste programa nós tratamos sempre de vocação no âmbito mais específico, às vezes mais geral. Mas qual o papel dos santos anjos quando falamos de discernimento da vocação ou quando falamos de uma boa vivência da nossa vocação também? Nós que já estamos inseridos em nossas vocações, como padres, aqui, né? Tem a Salete, que é casada, a Luciana Cita, que está aqui, membro da comunidade Canção Nova também. Qual o papel dos anjos? Mas antes de chegarmos neste tema, eu gostaria de perguntar para o padre, primeiramente já sendo acolhido aqui, que os senhores apresentassem para nós a obra em si, né? A obra Santos Anjos, o Mosteiro Belém, a origem, a identidade e a missão.
a Ordem da Santa Cruz, né, o nome completo, os Cônegos Regulares da Santa Cruz, tem a sua origem no século XII em Portugal. Né? Talvez dos membros mais famosos era Santo Antônio de Pádua, que primeiro estava conosco e depois se tornou franciscano. E esta ordem foi extinta pelo governo anticatólico no tempo da secularização 1834. Acabou. Sim. Né? E em 1949, na Áustria, Deus suscitou a obra dos Santos Anjos e o instrumento para esta obra é nós chamamos assim, a nossa mãe Gabriele Bitterlich, uma mãe de família, 3 filhos e 3 filhos adotivos. Também era sacerdote. E juntaram-se a esta senhora os membros da obra dos Santos Anjos. Né? Leigos, mas também párocos e também sacerdotes religiosos. E eles queriam viver o carisma da obra dos Santos Anjos como religiosos. Nós perguntamos em Roma, devemos fundar uma nova comunidade, e eles deram o conselho, vocês podem restaurar uma ordem antiga que não tem mais membros. E esta foi a ordem da Santa Cruz de Portugal. Assim foi, e Papa João Paulo II, 1979, restaurou a ordem com novos membros. Agora, qual é o carisma da obra dos Santos Anjos? Ou, digamos, da ordem é a Santa Cruz. Sim. Né? É a liturgia solene e a veneração dos Santos Anjos e cuidar das almas. Isto foi a ordem antiga. Sim. Qual é agora o carisma da obra dos Santos Anjos? Glorificar a Deus, adoração perpétua, temos aqui também no mosteiro, e a vida mariana, a veneração dos Santos Anjos e ajudar aos sacerdotes, especialmente aos sacerdotes em dificuldades e com crises. Certo. Né? O padre, interessante o senhor falar, né, do relacionamento com os anjos, porque isso é parte da nossa espiritualidade católica também, né? Como que os anjos, esta devoção aos anjos, podem nos ajudar no processo de discernimento da vocação ou até mesmo de vivência da mesma, como falamos, né, no início do programa. Tem uma forma específica de vivermos isso, padre? Sim, sem dúvida. Em primeiro lugar, nós temos que reconhecer que o mistério da devoção aos santos anjos e a realidade da existência deles não é simplesmente uma questão colateral da nossa fé ou simplesmente uma questão que se anexa a outras devoções, mas nós sabemos que por um puro dom do amor de Deus, Ele nos deu um anjo pessoal, um anjo para nos acompanhar. E a gente tem que mudar um pouco a nossa noção do que é o anjo, porque confundimos sempre assim o anjo como um anjinho da guarda, aquela imagem que só acompanha crianças, uma imagem fragilizada, mas não se trata disso. O anjo é um ser temível, é uma personalidade, é uma pessoa de fato, e é esse grande auxílio que Deus nos deu para o nosso caminho de salvação. E isso se liga diretamente à vocação, porque a vocação é entendida também como um dom e mistério, como dizia Papa João Paulo II, esse mistério ele é entregue ao nosso anjo da guarda. Sim. De modo que a luz do anjo, a luz dos santos anjos, nos guia justamente neste caminho para reconhecer a vontade de Deus. O anjo nos ilumina interiormente, exteriormente, com diversos sinais, coloca diversas situações, nos apresentam de diversos modos aquilo que Deus quer de nós. E também essa capacidade que o anjo tem, por ser tão próximo de nós e nos conhecer tanto, de também facilitar essa abertura de coração para que possamos responder a Deus. No final, ele é um instrumento, como nós falamos na obra, homem e anjo são co-servos na realização da vontade de Deus. E se a vocação é de fato o caminho por excelência do amor de Deus para a nossa salvação e a salvação das almas, o anjo, nosso fiel companheiro, é o primeiro a nos guiar de maneira correta até lá.
Perfeito. E Padre Lucas, de que maneira os membros da Ordem da Santa Cruz ajudam os fiéis, né, primeiramente a cultivar uma relação mais profunda com o anjo da guarda, no cotidiano, né, a primeira pergunta, e se existe alguma diferença entre a oração feita a um santo, né, específico, o senhor mencionou Santo Antônio de Pádua, e uma oração feita ao anjo. Os anjos também são intercessores? Eu vou começar a responder com a última Perfeito. pergunta, né? Então, temos os membros da igreja, são os santos anjos, nós aqui na terra, e as almas do purgatório. Sim. E nós podemos pedir orações a todos. Eu posso pedir ao Padre, reza por mim. Mas eu também posso rezar para minha mãe falecida. Também para Nossa Senhora, Santo Antônio, São José, mas também aos santos anjos. E as almas do purgatório também são intercessores muito grandes. Mas agora, qual é a diferença? Né? Um santo, São Camilo, né? Ele também passou tentações, ataques do inimigo. Ele me entende nas minhas lutas. O anjo nunca tinha isto. Agora, o santo anjo, ele nunca pecou, né? Nunca tinha grauzinho de orgulho nele. Ele sempre é humilde, fiel, cheio de amor. Agora, o anjo, ele me ajuda a conhecer Deus melhor. E ele vê que o diabo vem e me avisa. Né? São duas coisas diferentes, mas os dois são intercessores. Agora, imagina um anjo da guarda, como ele intercede junto de Deus, que o seu protegido não cai em pecado. Né? E pede a ajuda de Nossa Senhora e de outros anjos para que ele fique fiel. Muito bem. Então, os santos, eles entendem melhor as nossas lutas humanas, não é isso? E os santos anjos, eles nos vinculam mais à face de Deus. Nós iremos para um pequeno intervalo ainda na voz da Salete Ferreira e voltamos já já. Permaneça conosco. Vamos juntos, adoremos a Deus. Adoremos a Deus. Louvores, louvores. Por entre aclamações Ele virá. Adoremos a Deus. Louvores. Por entre aclamações Ele virá. Com Jesus tudo pode ser mudado pela força da oração. Com Jesus, tudo pode ser mudado pela força da oração. Creia assim como Maria, que no poder de Deus confiou. Creia assim como Maria, que no poder de Deus confiou. Com Jesus, tudo pode ser mudado pela força da oração. Com Jesus, tudo pode ser mudado pela força da oração. Estamos de volta com o programa Vocação Start. Hoje estamos falando sobre os anjos, né? Os santos anjos na nossa vida, companheiros que nos encaminham para
Deus e falávamos do papel dos santos anjos na vivência da nossa vocação também. Enquanto o padre Bernardo respondia, eu fiquei pensando, será que da boa vivência da nossa vocação depende também, né, o nosso processo de salvação? Essas realidades estão vinculadas? Então me direciono novamente ao padre Bernardo, perguntando a ele se a oração aos santos anjos pode nos auxiliar no caminho de perseverança em nossa vocação. Então nós entendemos aqueles que já são inseridos, né? Sim, sem dúvida. De fato, como você falou inicialmente, a nossa salvação, sem dúvida, passa pela boa vivência da nossa vocação. É evidente que não devemos colocar limite na misericórdia de Deus e os meios que Ele usa para salvar, mas um caminho ordinário é realmente esta fidelidade às pequenas coisas. E isso começa pela fidelidade à oração. Sim. Ô padre, eu acho importante também falarmos assim que quando falamos da vocação, não entenda apenas o padre, né, ou a freira, mas todas as vocações, não é isso? Sim, sem dúvida, né? O chamado por excelência é o chamado ao amor, à santidade. Isso engloba todas as vocações, né? Não necessariamente as vocações consagradas, mas por virtude do batismo todos nós somos chamados a essa santidade. E como eu falei anteriormente, com o mistério de fé, como a igreja nos ensina, o auxílio dos anjos da guarda, a presença dos anjos da guarda e a presença pessoal para cada um, eles são também para nós mestres na vida de oração. Então, tanto a oração aos santos anjos, mas a oração com os santos anjos, elas são fundamentais para esse processo. Perfeito. Eu acho que, então, além da oração que nós estamos acostumados já a fazer, né, que é a oração do Santo Anjo do Senhor, Deus zeloso guardador, em quais outros momentos da nossa vida cristã podemos manter uma espiritualidade de relação com o anjo da guarda? E essa pergunta eu faço para o Padre Lucas. Padre Edson, eu gostei demais o título, né? Os Santos Anjos Companheiros Nossos para Deus, para a união com Deus. E isto já responde um pouco também à sua pergunta, né? A gente não reza somente Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, mas os santos anjos nos levam a Deus Pai, que é a origem da vida. Eles nos ajudam a santificar a nossa vida, de agradecer, de alegrar-se, de aceitar o dom da vida. Os santos anjos também nos levam para Jesus, nos ajudam a compreender a palavra de Deus, de aceitar a cruz, de receber a redenção, o perdão dos nossos pecados de Jesus, nos levam a Jesus. E os santos anjos, eles nos levam ao Espírito Santo, a uma vida de amor. Né? Eu tenho até um testemunho para dar a respeito dos santos anjos. Eu contei para o Padre Lucas, Padre Bernardo, que antes de entrar para a Canção Nova, eu fiz a consagração com a congregação, a congregação. Com a ordem. A ordem, né? Na obra dos Santos Anjos. Exatamente, na obra dos Santos Anjos, um sacerdote da comunidade de vocês. E me ajudou muito a dar aquele empurrão, porque eu estava com muito medo de vir para a Canção Nova. E os anjos, eu digo, o Santo Anjo me empurrou, né? Para que eu desse o meu sim sem medo. E eu digo que ele também me sustenta há 34 anos na Canção Nova. Também o meu ministério de oração, eu percebo a presença dos anjos nos momentos pessoais de adoração. Eu percebo também as luzes que Deus me dá, eu percebo a presença deles. Então, de fato, é uma presença real. Esses dias eu pedi, Santo Anjo, faz a minha agenda. Vieram 4 pedidos assim, do nada, assim, de pessoas tão distantes, me pedindo oração, pedindo aquilo, pedindo uma ajuda. E eu percebi que realmente eles conduzem nosso dia a dia. Gostaria de complementar. O seu anjo da guarda não somente sustentou a senhora 30 e tal anos na Canção Nova,
Ele sustentou a senhora desde o início da sua vida. Verdade. O santo anjo ajuda uma mãe de família a ser uma santa mãe de família. Ajuda ao seminarista a ser um seminarista santo. Ajuda ao pai de família a ser um bom pai e ao sacerdote a ser um santo sacerdote. Santo sacerdote. Então peçamos constantemente a ajuda dos anjos para a boa vivência da nossa vocação. Mas enquanto o Padre Lucas falava ali, explicava um pouco, eu ficava pensando aqui, né? Porque existem a hierarquia, né? Dos anjos, está um pouco fora da pauta, padre. A hierarquia angélica. É importante ainda nos dias de hoje termos em mente a hierarquia dos anjos, ou isso não é tão importante para uma espiritualidade com os santos anjos? Sem dúvida, como eu falei anteriormente, nada relacionado aos santos anjos é meramente colateral. A gente vê se a própria natureza da igreja ela é hierárquica, então é algo querido por Deus. E mesmo quando se trata dos santos anjos, claro que não se trata agora de explicarmos toda a hierarquia e seus coros, que vai demandar um certo tempo, mas o Senhor na organização, no seu plano amoroso, né, da criação e da redenção, e na organização de todo o universo, Ele justamente colocou os santos anjos conforme a sua natureza, conforme a sua capacidade, ao seu poder dado por Deus para governar tudo. Então a ordem, a beleza, a harmonia depende justamente também desta hierarquia. Depende de Deus, mas que quis se utilizar desses intercessores. Mas padre, por exemplo, a Salete mencionava aqui os momentos de adoração ali. Então nós estamos ali diante de Jesus, eucarístico. Tem alguma hierarquia específica que a gente possa rezar nesse momento? Pedir ajuda? Auxílio? Santos serafins, anjos do amor ardente, ajudam-nos de amar Deus. Santos querubins, anjos do conhecimento de Deus, da palavra, ajudam-nos a compreender, entender Deus melhor para amá-lo melhor. Santos anjos da adoração, ajudam-nos de ficar tranquilos no nosso coração, de entregar as nossas preocupações e de viver a união, o repouso em Deus. Então podemos convidar as pessoas a rezarem a súplica ardente, não é isso? A súplica ardente dos santos anjos. Mas vamos continuar agora a partir da pauta. Eu escrevi assim: ninguém vem a mim se o Pai não o atrai. Disse Jesus, não é isso? Vocação e atração pelo que é sagrado. Como o Senhor entende essa realidade na vida de muitos jovens hoje, que eu acho que muitos jovens procuram vocês também aqui no mosteiro por conta de vocação, não é isso? Qual dos dois? Sim. Na vocação, podemos distinguir 4 etapas. Primeira etapa, Deus chama. A pessoa é passiva. Eu posso escolher ser pedreiro, enfermeira, mas na vocação, Deus chama e nós acolhemos. Segundo ponto, damos uma resposta, mas é uma resposta inicial de sentimentos. Eu gosto, eu não gosto. Mas isto não é suficiente para a vida inteira, quando vem uma crise, quando vem uma escuridão, uma dificuldade. Terceiro ponto, uma resposta de vontade. Eu quero. Jesus perguntou: vocês também querem ir embora? E São Pedro responde: para onde ir? Tu tens palavras de vida eterna. E depois, quarto ponto, também muito importante na vocação, integração dos nossos limites e fraquezas. São Pedro também caiu. E Jesus perguntou: tu me amas? Senhor, tu sabes, eu sou fraco, eu caio, mas tu me chamaste, eu quero amar-te e quero ser fiel. Eu acho isto importante para os jovens no tempo de hoje, onde tem tanta instabilidade. Poderia repetir os 4 pontos brevemente? Primeiro ponto, Deus chama. Segundo ponto, uma resposta inicial de sentimentos. Terceiro ponto, uma resposta de vontade para ficar firme. Quarto ponto, integração dos nossos limites. Olha que bênção. Então agora caminhamos para os últimos minutos, né, do nosso programa Vocação Start.
passa rápido, não é isso? Mas eu vou pedir aos padres alguns direcionamentos para aqueles que estão em processo de discernimento da vocação, que palavras os senhores deixariam para esses, mas também uma palavra para aqueles que já estão inseridos em alguma vocação, né? Seja vocação sacerdotal, vocação religiosa, vocação leiga, matrimonial. Qual palavra os senhores padres deixam para esses? Puxando a esteira do que o Padre Lucas acabou de falar, a respeito dessa grande mistério, dessa atração que o Senhor faz para conosco, eu acho muito bonito. Santo Tomás, ele fala assim que não há força de atração maior do que a verdade. E não há nada mais importante do que isso, porque qual que é a verdade fundamental? É que Deus nos ama profundamente e nos chama depois dessa vida de união com Ele. Então esse retorno para o céu, partimos do coração do Pai e voltamos para lá. Nesse caminho o anjo é nosso companheiro, e como companheiro e servo, o que ele nos ensina em primeiro lugar para um bom discernimento vocacional? A fidelidade, a primeira característica dos anjos, primeira virtude, a fidelidade incondicional ao amor e à vontade de Deus. E quando realizamos isso no dia a dia, buscamos fazer as pequenas coisas com muito e intenso amor, quer dizer, a fidelidade às pequenas coisas, o Senhor abre para nós esse caminho, né, da bem-aventurança e da alegria para sempre no céu. Muito obrigado pela participação de vocês aqui no programa Vocação Start. Muito obrigado a vocês que nos acompanharam. Eu vou pedir aos padres que me ajudem agora na bênção que daremos para a sua vocação, para que você persevere, para que você faça a vontade de Deus, mas sobretudo para que você responda com alegria ao chamado que Deus te faz. Seja santo, o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Amém. Mas o Senhor virá e Ele não tardará. Que eu seja santo, 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 pois Deus é santo, santo, santo. Que a santidade da minha vida apresse o Senhor e Ele logo virá. Mas o Senhor virá, Ele não tardará. Que eu seja santo, 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 pois Deus é santo, santo, santo. Que a santidade da minha vida apresse o Senhor e Ele logo virá.